Olá, pessoas! Continuando aqui com as nossas aulas sobre a sociologia do desenvolvimento, a gente vai dar sequência falando hoje sobre algumas abordagens a respeito do desenvolvimento. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o capitalismo, sobre as características do capitalismo, sobre o fato das crises serem inerentes ao capitalismo e um pouco de como se pensou em alternativas para se minimizar e se superar as crises que fazem parte do sistema capitalista. Então, falando um pouco aqui sobre o mercado autorregulável, a gente tem que retomar lá o iluminismo, tem que retomar o Adam Smith, tem que retomar as ideias do liberalismo clássico. O liberalismo clássico é aquele liberalismo ali que surge no final do século XVIII, início do século XIX, que é aquele liberalismo econômico que fala das ideias de mercado livre, de não interferência do Estado na economia, de que o mercado tem que se autorregular, o mercado tem que se regular sozinho, segundo leis de mercado que seriam semelhantes às leis da natureza, como, por exemplo, as leis da física. Então, eles entendiam ali, os liberais clássicos, que o mercado se autorregula segundo leis como são as leis da termodinâmica ou como são as leis, como é a lei da gravidade, por exemplo, enfim, como é a lei da inércia, enfim. Então, eles imaginavam que o mercado funcionava dessa forma, então se você deixasse o mercado funcionar sozinho, sem interferência, ele ia se autorregular e a economia ia funcionar bem. Então isso, né, lembrando que a gente está no contexto do iluminismo, que está reagindo contra o absolutismo. No absolutismo, o mercado é completamente controlado pelo rei. Então o liberalismo econômico é uma resposta a esse controle absoluto do rei. Então, no lugar do controle absoluto do rei, eles controlam o absoluto ou a absoluta ausência de controle, a ausência de regulamentação. Então, nas economias de mercado, o que são as economias de mercado? A economia de mercado é a economia capitalista, a economia de livre mercado, de livre iniciativa, que as pessoas são livres para vender o que quiserem, produzir o que quiserem e cobrar o preço que quiserem. Isso é o livre mercado. Segundo o liberalismo clássico, nas economias de mercado, a produção e a distribuição são reguladas pela lei da oferta e da procura. Na verdade, não só para o liberalismo clássico, é assim na economia capitalista, de um modo geral. A produção e a distribuição são reguladas pelas leis da oferta e procura, que estão representadas por essas linhas aí do lado, nessa imagem aí do lado, representam as leis da oferta e da procura. As linhas vermelhas representam a oferta e as linhas azuis e a linha azul, né, representa a procura. Quando uma é alta, quando uma está muito grande, a outra pode ser baixa, então elas têm que se equilibrar, enfim. Então, quando você tem muita oferta, o preço baixa. Ou quando você tem muita oferta e pouca procura, o preço baixa. Quando você tem muita procura e pouca oferta, o preço sobe. Então é assim que funciona e o mercado se regula assim. Se um produto está sendo muito produzido e não tem demanda, o preço dele baixa. Com a baixa do preço, as empresas vão ter menos lucro, vão diminuir a produção até que a produção fique no nível que está sendo consumido. Se a demanda é alta, o preço aumenta, vai aumentar o lucro das empresas, as empresas vão produzir mais até que a produção chegue no nível que atenda à demanda. Então essa é a lei da oferta e da procura. Dentro do capitalismo, então, o crescimento econômico ele vem da eficiência da produção e da distribuição. Então a economia cresce quando a produção atende à demanda e para a produção atender à demanda ela tem que ser distribuída de forma a chegar aos consumidores. Então, ter uma produção eficiente e ter uma distribuição eficiente dessa produção são fundamentais para que a economia cresça. Porque se você produz, mas não faz esse produto chegar em quem precisa, você não efetiva a venda. Então, a economia continua estagnada. Então, você precisa da produção e da distribuição. Dentro de uma abordagem que pensa exclusivamente no mercado autorregulável, o mercado controlado ou regulamentado apenas pela lei da oferta e da procura, o que importa, o que mede o progresso de uma sociedade, o que mede o desenvolvimento de uma sociedade, é pura e simplesmente a produção de riqueza. Então, se você está produzindo muito e essa produção está sendo escoada, você está vendendo muito, isso está gerando muito lucro,
portanto, a sociedade está gerando riqueza, então ela está se desenvolvendo. Então, dentro de uma abordagem de desenvolvimento que prega um mercado autorregulável, a medida do desenvolvimento é a produção de riqueza. Se a riqueza está sendo produzida, você está tendo desenvolvimento. Não interessa tanto para onde essa riqueza está indo. Se está sendo produzida riqueza, nessa abordagem do mercado autorregulável, você está em uma sociedade que está se desenvolvendo. Só que o que acontece? Dentro de uma lógica de mercado autorregulável, o mercado, a economia, ela é vista como algo independente do resto da sociedade. Então, o progresso econômico, a produção de riqueza, ela independe da coesão social, ou seja, do funcionamento da sociedade, das relações entre as pessoas na sociedade, e ela é independente da integridade das pessoas, ou seja, ela independe se as pessoas têm acesso a bens e a direitos, se elas estão tendo acesso a serviços, a condições mínimas de sobrevivência. Então, dentro de uma lógica de mercado autorregulável, o desenvolvimento é visto como uma coisa independente das condições em que a sociedade vive. Então, se você mede o desenvolvimento apenas pela produção de riqueza, se você está produzindo muita riqueza, mas essa riqueza é concentrada nas mãos de poucos, e você tem uma grande parcela da população de miseráveis, isso é problema dos miseráveis, digamos. Num olhar global, a sociedade está se desenvolvendo porque ela está gerando riqueza, mesmo que esse desenvolvimento só beneficie alguns. E a gente chama essa abordagem de mercado autorregulável justamente por isso. Autorregulável quer dizer que a produção de riqueza não depende do resto da sociedade. Ela é um setor à parte. Ela não tem nada a ver com o resto da sociedade. Não importa se a sociedade tem mais ou menos coesão. Não importa se as pessoas têm condições de vida melhores ou piores. Desenvolvimento é produzir riqueza. Se está produzindo riqueza, é desenvolvimento, e a riqueza se regula por si só, por isso a gente fala de mercado autorregulável. Qual que é o problema, ou quais são os riscos do mercado autorregulado? A gente viu no vídeo anterior que o capitalismo tem vários riscos, e muitos desses riscos justamente têm a ver com o mercado autorregulado. Quais são os riscos? É bem fácil da gente entender os riscos do mercado autorregulado quando a gente volta para o século XIX ou para o começo do século XX, em vários países da Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo. Nesse contexto, principalmente no século XIX, com a segunda Revolução Industrial, que a gente vai estudar nas aulas de História, mas já antes, com a primeira Revolução Industrial, que a gente já estudou, o mercado autorregulado ele visa o lucro, e ele visa o lucro pelo lucro. As empresas têm que dar lucro, tem que gerar riqueza, gerar desenvolvimento é dar lucro. E para gerar lucro, você pode adotar estratégias que beneficiem os trabalhadores ou que prejudiquem os trabalhadores. Como a gente viu quando estudou a primeira Revolução Industrial, como no exemplo daquele filme que a gente viu, o Dines, para aumentar os lucros, se baixava os salários, se demitia trabalhadores, se pagava menos para as mulheres e para as crianças e não se contratava homem. Então, se trabalhava muitas horas por dia, não se tinha direito a indenização, férias, licença saúde, licença maternidade, nada disso, porque tudo isso custa dinheiro. O risco do mercado autorregulado é que ele visa apenas o lucro, independente das condições de vida da população. E isso pode fazer com que a população fique em risco, porque você vai ter pessoas vulneráveis pelo desemprego, pela fome, pela miséria, por condições insalubres de trabalho, e você vai ter um risco para a coesão social. O que é a coesão social? É a sociedade funcionar de forma harmônica. Quando não há coesão social, os diferentes grupos ou as diferentes classes, numa abordagem mais marxista, vão entrar em conflito. Então, vai haver disputas na sociedade. Um grupo, uma classe vai estar em conflito com a outra. Então, não vai haver coesão, vai haver antagonismo, vai haver conflitos entre as diferentes classes. E também no mercado autorregulado, corre-se o risco de que a produção entra em conflito com a proteção social, né? Como o exemplo que eu já citei, né, do filme que a gente viu, o Dines. O que é a proteção social? A proteção social é quando o Estado, os governos ou as próprias empresas garantem algumas
condições mínimas de sobrevivência para os seus trabalhadores. E quando essas condições mínimas não são garantidas, a gente não tem uma proteção social. E a proteção social gera custos, ela aumenta o custo da produção. Então, se você só quer lucro, colocar a proteção social vai diminuir o seu lucro. Então, se você quer aumentar o seu lucro, tirar a produção social pode ser uma boa. Então, o mercado autorregulado, que só visa o lucro e não enxerga os riscos para a coesão social e para os indivíduos da sociedade, pode causar esse problema, pode transformar a proteção social em um problema e não em um direito. E nesse contexto, as condições para garantir as mínimas condições de existência e de sobrevivência para todos na sociedade ficam enfraquecidas. Ao longo do século XIX e início do século XX, isso era muito forte. E a gente tem vários exemplos. A gente viu o filme Dines, que é inspirado num personagem real, ele é inspirado em fatos reais. Ali no século XIX, aconteceu na Bélgica. Essa imagem aqui desse slide que vocês estão vendo é um quadro do pintor Van Gogh. Esse quadro se chama Os Comedores de Batata. Trata-se de uma família de operários também no século XIX. E se chama Os Comedores de Batata porque batata era a única coisa que eles tinham dinheiro para comprar. Então você vai ter essa condição de miséria muito forte no século XIX. E a gente tem muitos exemplos disso. Sobre esse contexto, um economista, na verdade não é economista, ele é um historiador, mas que lidou com economia, lidou com sociologia. Ele é um historiador, mas a obra dele foi importante para a sociologia econômica, que estuda essas relações entre a sociedade e a economia. O historiador é um historiador húngaro. O Karl Polanyi, ele escreveu uma obra ali na década de 40 chamada A Grande Transformação. Essa obra, A Grande Transformação, eu tive contato com ela quando eu estava fazendo mestrado e ela foi fundamental para a minha pesquisa de mestrado. Depois eu usei ela de novo na minha pesquisa do doutorado. O que é a Grande Transformação? A Grande Transformação que o Karl Polanyi está demonstrando nessa obra é a grande transformação causada pelo capitalismo. Na visão de mundo das pessoas, na concepção de trabalho, na concepção de desenvolvimento, mas ele chama a atenção nessa grande transformação para a transformação na visão que as pessoas tinham sobre três coisas na sociedade. Ele demonstra que o capitalismo precisava transformar tudo em mercadoria. Para o capitalismo, tudo tem que ser mercadoria. Porque tudo tem que ter valor, tudo tem que ser vendido, tudo tem que poder ser vendido e poder ser comprado. E qual que é o problema disso? Nesse contexto de capitalismo transformar tudo em mercadoria, o capitalismo transformou três coisas em mercadoria, mas são três coisas que na verdade não são mercadorias. Mas o capitalismo age como se fossem mercadorias. Que três coisas são essas? A terra, o trabalho e o dinheiro. A terra é considerada uma mercadoria no capitalismo. Você pode comprar um terreno, você pode comprar terra para fazer uma plantação, ou você pode comprar terra para fazer um pasto para o seu gado, você pode comprar um terreno para construir um prédio, você compra a terra é uma mercadoria. O trabalho é uma mercadoria no capitalismo. Como demonstrou Marx, no capitalismo, o operário vende a sua força de trabalho, o burguês compra a força de trabalho do operário. Então o trabalho é uma mercadoria no capitalismo. Ele age como uma mercadoria. E o dinheiro é uma mercadoria. Como a gente viu desde a Idade Média, o dinheiro é uma mercadoria. Já muito antes do capitalismo, o dinheiro já é uma mercadoria. Lembram dos banqueiros na Idade Média? Que vendiam as moedas locais e emprestavam dinheiro para os mercadores na Idade Média, nas feiras medievais? Então, o capitalismo pegou isso, já que vinha desde a Idade Média, e potencializou. A gente pode comprar dinheiro. Vocês podem comprar dólares, se vocês quiserem. Qual que é o problema, segundo o Karl Polanyi? Para o Karl Polanyi, a terra, o trabalho e o dinheiro são usados pelo capitalismo, são tratados pelo capitalismo como mercadoria, mas na verdade eles não são mercadorias. Eles não têm como ser mercadorias. Porque, então, o Karl Polanyi diz que são mercadorias fictícias. Elas não são mercadorias de verdade, é uma ficção. O capitalismo finge que essas coisas são mercadorias, trata elas como mercadorias, mas na verdade elas não são mercadorias, porque não tem como elas serem mercadorias. Aí você vai me perguntar, tá, professor, mas se essas coisas podem ser compradas e vendidas, elas são mercadorias? Correto? Não. Porque o que é uma mercadoria? Vamos lembrar lá das aulas de sociologia do trabalho, o que é uma mercadoria no sistema capitalista?
Se vocês não lembram das aulas de Sociologia do Trabalho, assistam os vídeos. O que é uma mercadoria no capitalismo, segundo a Sociologia do Trabalho? O que é o trabalho, melhor dizendo? Trabalho é a ação de transformar matéria-prima em produto. Então, o trabalhador usa sua força de trabalho, ele trabalha em cima de uma matéria-prima, em cima de um objeto, e ao trabalhar em cima desse objeto, ele transforma esse objeto. E esse objeto transformado é a mercadoria. Então, o trabalhador, ele pega uma matéria-prima que tem um determinado valor, coloca o seu trabalho nessa mercadoria, e ao transformar essa mercadoria, ele agrega valor a essa mercadoria. Esse valor agregado vai para o burguês, vai para o dono da fábrica, vai para o patrão, enfim. Então, o valor agregado do trabalho à mercadoria é revertido em lucro para o patrão. Então, o que é uma mercadoria? Mercadoria é o fruto do trabalho humano. A mercadoria é o objeto que passou pelo processo de transformação do trabalho. E aí tem um valor agregado. O problema é que a terra não é fruto do trabalho. A terra é a natureza. A terra é da natureza. Ela não é fruto do trabalho. Ela não foi produzida pelo ser humano. Então, quando eu transformo a terra em mercadoria, eu estou considerando a natureza uma mercadoria. E isso é inviável. Ela não é uma mercadoria. Ela é um recurso. Quando eu transformo o trabalho em mercadoria, na verdade, eu estou transformando o ser humano em mercadoria. Não existe trabalho sem ser humano. O trabalho não é uma coisa. O trabalho é uma ação executada por pessoas. Então, transformar o trabalho em mercadoria significa transformar pessoas em mercadorias. E o dinheiro, e esse é o mais complicado de entender, o dinheiro também não é uma mercadoria. Porque o dinheiro nada mais é do que o valor que a sociedade atribui a alguma coisa. E aí isso é um pouquinho mais complicado. Que você pode falar assim, tá, professor, mas o ser humano ele pode produzir cédulas e pode produzir moedas, né? O objeto cédula ou o objeto moeda. Mas esses objetos, eles não têm valor em si. Esses objetos, eles representam o valor que a sociedade atribui a alguma coisa. Então, por exemplo, uma cédula de R$10, ela não vale R$10 em si. Ela representa um valor que a sociedade considera equivalente a R$10. R$10 significa poder comprar determinadas coisas. E esse papel significa esse poder de comprar algumas coisas. Então, na verdade, o dinheiro ele não é uma mercadoria. O dinheiro ele é um símbolo. O dinheiro ele é o valor que a sociedade atribui a algo. Então, percebam que a terra, o trabalho e o dinheiro, por trás deles tem a natureza, a própria humanidade e o valor que a humanidade atribui às coisas. Nenhum desses três é fruto do trabalho humano. Esses três, a terra, o trabalho e o dinheiro, que por sua vez representam a natureza, a humanidade e o valor que a humanidade dá às coisas, não são fruto do trabalho, não são transformados pelo ser humano. Portanto, não são mercadorias. Negociar essas coisas no livre mercado, que é isso que o capitalismo faz, ele negocia a terra, ele negocia o trabalho, ele negocia o dinheiro no livre mercado, faz com que a sociedade viva uma espécie de ilusão, porque ela está, de certa forma, comprando e vendendo e atribuindo um valor de mercado para coisas que não deveriam fazer parte do mercado. A terra é um recurso. Não é uma mercadoria, é um recurso a ser usado pelo ser humano. O trabalho é a capacidade do ser humano, também não é uma mercadoria. E o dinheiro é o valor que o ser humano atribui às coisas, também não é uma mercadoria. Então, para ele, isso é o problema do capitalismo. O capitalismo se baseia numa ficção. E se a gente parar para pensar, terra, trabalho e dinheiro são as coisas mais valiosas do capitalismo. Então, os produtos mais valiosos do capitalismo, as mercadorias mais valiosas do capitalismo, na verdade, não são mercadorias, são uma ficção. Então, o capitalismo se baseia, segundo Karl Polanyi, numa ficção. E essa ficção traz muitos riscos, porque a partir do momento que eu considero o trabalho uma mercadoria, se eu trato o trabalho como uma mercadoria, indiretamente eu estou tratando o trabalhador como uma mercadoria. Então, se eu sou empresário, eu quero que a mercadoria para mim seja mais barata. Para mim é vantajoso que a mercadoria seja mais barata. No caso do trabalho, o que significa uma mercadoria mais barata? Um salário mais baixo. E como é que faz para o salário ficar mais baixo? Muita oferta,
Pouca procura. O que significa ter muita oferta de mão de obra e pouca procura por mão de obra? Desemprego. Eu tenho que ter muito desempregado para o salário baixar e isso aumenta o meu lucro. Percebem que essa ficção de considerar o trabalho uma mercadoria faz com que eu tire um pouco da humanidade das pessoas e coloque em risco essas pessoas? Coloque a sociedade em risco? Percebem? Mesma coisa com a natureza. Se eu trato a terra como mercadoria, eu posso comprar e vender. Se essa mercadoria ela ficar rara, ela fica escassa, ela fica cara. Então, se eu tenho muita terra, se eu concentro muita terra e ninguém tem, essa minha terra ela é muito valiosa, porque eu tenho e um monte de gente não tem, e para essas pessoas terem, elas vão ter que pagar um valor alto. Só que isso gera um problema. Se eu concentro terra e um monte de gente fica sem, um monte de gente fica sem terra para trabalhar. Só que dentro da lógica do capitalismo, como a terra é um bem valioso, se eu tenho muita, isso é bom para mim. E quanto mais difícil for para as pessoas terem acesso à terra, mais cara ela fica. Então, se eu tenho terra e a terra é rara, significa que eu tenho muita riqueza. E a hora que eu vender, eu vou ter muito lucro. Só que isso prejudica quem não tem condições de comprar essa terra. E geralmente quem não tem condições de comprar essa terra é quem mais precisa dessa terra. Então percebem que essa ficção de transformar a terra, o trabalho e o dinheiro em mercadoria fazem com que a sociedade sofra. Então essa é a visão do Karl Polanyi. Então Karl Polanyi é um grande crítico do capitalismo, ou pelo menos do liberalismo econômico e do mercado autorregulado. Aí você vai me perguntar, professor, Karl Polanyi era socialista? Não. No mesmo livro A Grande Transformação, ele critica pesadamente o socialismo, ele critica pesadamente o marxismo. É um livro muito interessante esse A Grande Transformação, eu recomendo que todos vocês leiam algum dia na vida de vocês. Posso até emprestar para quem quiser. Porque ele é um livro que ele critica igualmente o capitalismo e o socialismo. Igual, assim. Se você quer achar os defeitos do capitalismo, você lê o Karl Polanyi. E se você quiser achar os defeitos do socialismo, você também lê o Karl Polanyi. Porque pro Karl Polanyi, essa coisa da terra, do trabalho e do dinheiro serem mercadorias, o Karl Polanyi entende que o socialismo não lida com isso de forma muito diferente. O Karl Polanyi, ele demonstra que o trabalho ele é tratado exatamente da mesma forma pelo capitalismo e pelo socialismo. Então o problema não está no capitalismo ou no socialismo. O problema está numa visão geral de sociedade que enxerga o trabalho como algo que pode ser comercializado ou, enfim, trocado por algo. É uma crítica mais geral. É uma visão de mundo que ele está criticando, não é especificamente o capitalismo e o socialismo. Pois bem, então se a autorregulação é problemática, apesar de ter sido a ideia predominante até a crise de 29, quando as pessoas perceberam que a autorregulação causava crises absurdas, como a crise de 29, se bem que depois do início do século 21 as pessoas acharam legal de novo a autorregulação, aí teve a crise de 2008. E agora em 2020 tem um monte de gente achando super legal a autorregulação também. Enfim, fiquem atentos com essas pessoas. Então se a autorregulação ela traz todos esses problemas, quais são as alternativas? Bom, quando a gente olha para as sociedades que foram colocadas em risco pela autorregulação, como aconteceu na crise de 29, como aconteceu na crise de 2008, a gente percebe que esse sistema ele vai aumentar o número de pobres e miseráveis e vai aumentar o número de pessoas que está fora dessa lógica produtiva, ou seja, de ter o seu trabalho vendido no mercado de trabalho e ter uma renda, né, de ter um salário com poder de compra para comprar os produtos na sociedade. Vai ter pessoas desempregadas que vão estar fora dessa lógica. E na autorregulação do mercado, a tendência é que isso aconteça cada vez mais, pelo motivo que eu expliquei. Se o trabalho é uma mercadoria, é melhor que ele fique barato. Para ele ficar barato, tem que ter muita oferta e pouca demanda. Muita oferta de trabalhador, pouca demanda, significa desemprego. Muita oferta de trabalhador, pouca oferta de trabalho, desemprego. Então, dentro do mercado autorregulado, a tendência é que cada vez mais pessoas fiquem miseráveis. Nesses contextos, como por exemplo após a crise de 29, surgiram propostas de intervenção via planejamento econômico do Estado, que a gente viu no final do vídeo anterior, planejamento econômico, ou seja, o planejamento ele vai não acabar com o sistema capitalista,
mas ele vai interferir para que o mercado não seja autorregulado, mas para que o Estado tenha algumas interferências pontuais para ajustar o mercado. Continua sendo livre mercado, continua sendo livre concorrência, continua tendo livre iniciativa, continua tendo todas as características do capitalismo. Só que o mercado não vai ser totalmente livre. Ele vai ter interferências pontuais para evitar as crises e para evitar esses problemas de grande desemprego, de miséria. Então, o Estado vai interferir pontualmente para garantir que a sociedade funcione bem, para que a sociedade se mantenha coesa. Então, ficou evidente ao longo do século XX, e hoje em dia cada vez mais pessoas, pelo menos cada vez mais economistas, cada vez mais pessoas que estudam o tema, têm isso claro, que o mercado autorregulado e absolutamente livre, absolutamente sem interferência do Estado, ele tende a sacrificar o bem-estar social. Então ele não pode ser um lema. O problema é que hoje no mundo existem muitas pessoas ainda que acreditam nisso, que parece que não entenderam o que aconteceu na crise de 29, que não entenderam o que aconteceu na crise de 2008, e entre essas duas teve a crise do petróleo ali no final da década de 70, e todas elas causadas pela autorregulação do mercado. Então as pessoas não se ligaram que isso é problemático. E a gente tem hoje no Brasil um ministro da Economia que defende a autorregulação do mercado. Então eu acho que a gente precisa ficar de olho nisso. Após a crise de 29, os Estados Unidos, que são o país mais liberal do mundo, o país que levou mais a sério essa ideia de liberalismo econômico, até eles, que são os mais liberais do mundo, perceberam que liberalismo precisa de limites, que o mercado precisa de alguma interferência do Estado de vez em quando. Então, após a crise de 29, e nas aulas de história a gente vai estudar a crise de 29, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai retomar esse tema, mas para vocês terem uma noção geral. Após a crise de 29, o governo dos Estados Unidos ele vai estabelecer um plano econômico que ficou conhecido como New Deal. New Deal significa novo acordo, ou nova forma de lidar com as coisas. O que foi o New Deal? O New Deal era basicamente o seguinte. O New Deal, a ideia era a seguinte: somos os Estados Unidos, somos o maior país capitalista do mundo. Queremos acabar com o capitalismo? Não. Queremos acabar com os problemas do capitalismo. Então a gente precisa fazer ajustes no capitalismo. Que ajustes a gente precisa fazer? Vamos enxergar o que deu errado. O que deu errado? Economia descontrolada. Então vamos controlar a economia. Onde o Estado precisa agir? A ideia do planejamento estatal que a gente falou no final do vídeo anterior. Planejamento econômico. Onde o Estado precisa agir? O Estado precisa agir, por exemplo, em infraestrutura. Não faz parte do capitalismo que a riqueza, para ser gerada, o produto tem que ser distribuído, tem que chegar nas pessoas? Então a gente precisa investir em infraestrutura, em linhas de trem, em estradas de ferro, em rodovias, em transporte por navios. A gente precisa de infraestrutura, de transporte, a gente precisa investir nessas coisas. Então o Estado vai investir nisso para garantir essa infraestrutura. O Estado vai fazer grandes obras. Esses investimentos do Estado, então, é dinheiro estatal. O Estado está colocando dinheiro porque as empresas não estão tendo essa capacidade para investir. O Estado está investindo, então o Estado está investindo, o Estado está interferindo na economia. E o Estado está fazendo grandes obras que vão facilitar, vão baratear o custo de produção, o custo de distribuição de várias empresas. Então o Estado está sendo meio que parceiro da iniciativa privada, porque ele está dando a infraestrutura que essas empresas precisam. E para fazer essas grandes obras, o Estado vai contratar uma galera. Então são obras muito grandes, precisa de muitos trabalhadores. Então o Estado vai contratar um monte de gente. Contratando um monte de gente que estava desempregada passa a ter renda. E passando a ter renda vão ser consumidores. Sendo consumidores, aumenta a demanda. Aumentando a demanda, isso incentiva a produção. Aumentando a produção, isso gera empregos. Gerando empregos, tem mais pessoas com renda, mais pessoas com renda tem mais consumidores aumenta a demanda, a economia volta a crescer. Então essa é a ideia do New Deal. O Estado interferir para ajudar a economia. Deixa de ser capitalista? Não. Então, de novo, falei isso no vídeo anterior, tem gente que acha que assim, qualquer interferência do Estado na economia é comunismo. Não. No capitalismo, o Estado
pode interferir na economia. O Estado pode interferir na economia. E hoje a maioria dos economistas acha que em determinadas situações o Estado deve interferir na economia. O que diferencia o capitalismo do socialismo é que no socialismo o Estado controla, planifica, planeja, não planeja, no capitalismo também dá para planejar, mas ele controla toda a economia, ele domina todos os setores produtivos. No capitalismo, a iniciativa é particular, a iniciativa é privada, mas em determinados setores, em determinados momentos, em determinadas situações, o Estado pode investir, o Estado pode fazer obras, o Estado pode abrir empresas, o Estado pode contratar pessoas. Então, em determinados momentos, o Estado pode e deve interferir na economia e não vai deixar de ser capitalista interferindo. De onde veio essa ideia de um capitalismo em que o Estado dá uns tapinhas ali na economia para dar uma ajeitada? Veio de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, que alguns chamam de Keynes. O John Maynard Keynes, ele não foi ele que formulou o New Deal, mas os economistas americanos, o governo americano que criou o New Deal se baseou nas ideias dele. E o que o Keynes defende? O Keynes, ele era contra o capitalismo liberal, esse Estado autorregulado, esse capitalismo em que o Estado não mexe em nada. O Keynes era contra. Mas ele não era contra o capitalismo, ele não era socialista. Ele defendia o capitalismo, mas ele era contra o capitalismo autorregulado, sem participação do Estado. Então ele defendeu uma forma de capitalismo em que o Estado agisse ali dentro do capitalismo, sem ser comunista. E essa ideia, após a crise de 29, essas ideias do Keynes prevaleceram nos Estados Unidos e nos países europeus que permaneceram democráticos, porque após a crise de 29 a gente tem a Itália fascista, que é outro pensamento, não é o keynesianismo, que é como ficou conhecido o pensamento do Keynes. A Itália fascista não é keynesiana, a Alemanha nazista não é keynesiana e são capitalistas, não são liberais, mas também não são keynesianos. São nacional-desenvolvimentistas, mas isso é uma coisa que a gente vai estudar nas aulas de história. E a União Soviética, que era comunista. Mas nos outros países da Europa, Inglaterra, França, nos Estados Unidos, né, fora da Europa, nos Estados Unidos, você tem um capitalismo em que o Estado dá uma ajudada na sociedade. E essa ideia do Keynes, ela foi importante em alguns países pós-crise de 29 e foi importante em vários lugares do mundo após a Segunda Guerra Mundial, porque a crise da Segunda Guerra Mundial também foi muito grande, vários países estavam com suas economias destruídas. E as ideias do Keynes foram importantes na reconstrução desses países de muitos países, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então o keynesianismo se tornou um modelo interessante. E ele mais ou menos, se não é exatamente seguido ainda hoje na Europa, mas o pensamento econômico europeu ainda tem muito do keynesianismo. A galera que defende o liberalismo mais extremo, como por exemplo o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, não gosta do Keynes, porque acha que ele interfere demais na economia. É uma economia muito intervencionista. E o liberalismo defende a economia mais livre. Só que, né, historicamente, a gente percebe que quando a economia é livre demais, dá crise, tipo a crise de 29, tipo a crise de 2008. E essas crises foram resolvidas com um pensamento mais keynesiano. Então o keynesianismo ele aparece muito forte quando dá errado, quando dá um problema muito grande com o liberalismo, aí a galera vem com o keynesianismo arrependida e o Estado volta a investir. O pensamento do Keynes, ele pode ser resumido da seguinte forma: ele entende que o Estado deve agir em 3 áreas interligadas. E essas 3 áreas, elas buscam o desenvolvimento global da sociedade. Então lembram que no mercado autorregulado, o foco é produção de riqueza, é a área econômica. O keynesianismo, ele pensa na área econômica, o Keynes é economista, mas ele não separa a economia da área social e da área administrativa. Então ele pensa em termos econômicos, sociais e políticos. Então ele vai pensar a organização econômica, ele vai pensar a sociedade, as questões sociais, e ele vai pensar a administração do Estado. Então aqui vocês vão ver que o foco maior é a economia, mas ela não está dissociada da área social e da área administrativa. O que a gente tem na área econômica? Na área econômica aqui, a gente tem quatro áreas de ação
que o governo tem que realizar, que o Estado deve fazer. O Estado deve coordenar a produção capitalista e estimular a poupança. Então, no mercado autorregulado, o Estado não vai fazer nada disso, é tudo livre iniciativa. Para o Keynes, ele vai falar, são os particulares que investem, são as pessoas, as empresas que investem, mas o Estado tem que estimular o investimento. O Estado tem que estimular as pessoas a poupar dinheiro, porque a poupança é uma forma de proteção social. Você poupar dinheiro, você juntar dinheiro é um investimento e é uma forma de se proteger em momentos de crise. Então o Estado tem que incentivar. Como que o Estado pode incentivar? Por exemplo, criando cadernetas de poupança. Por exemplo, criando bancos públicos. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. É um banco público que estimula as pessoas a fazerem poupança. E também o Estado tem que coordenar a produção. Ele não vai controlar, mas o Estado tem que dar uns toques. Tipo, estamos precisando investir em infraestrutura. Então vamos dar por exemplo, dar uma baixada nos impostos das empresas e nas matérias-primas de infraestrutura para incentivar esse setor. Estamos precisando investir em telecomunicações. Então vamos criar uma legislação que facilite para as empresas aumentarem os serviços de telecomunicação. Então o Estado ele tem que agir, ele tem que ir criando mecanismos para que as empresas ajam nos setores que estão carentes. E quando nenhuma empresa age, aí o Estado pode criar uma empresa estatal, o Estado pode investir diretamente naquele setor, mas a ideia do Estado é ser o coordenador, é gerenciar as ações. Outro ponto, é obrigação do Estado promover o desenvolvimento econômico e interferir no mercado para corrigir distorções. Na autorregulação, as distorções se corrigem sozinhas. Mas como a gente viu no vídeo anterior, até a distorção se corrigir, a gente tem uma crise. Para evitar a crise, o Keynes diz, o Estado tem que interferir. Então, se o Estado está percebendo que um determinado setor vai entrar em crise, ele tem que agir, diminuindo ou aumentando impostos, mexendo na legislação, alterando alguma regulamentação nas leis de trabalho, eventualmente investindo diretamente, né, colocando ele mesmo dinheiro naquele setor. Então é uma obrigação do Estado tentar interferir para corrigir distorções, né, para corrigir alguma coisa que pode ser que esteja entrando em crise. Então ele vai entrar ali para ajudar. Ele não vai controlar, fazer tudo, mas ele vai entrar ali pontualmente para interferir no momento, para evitar uma crise ou quando a crise acontece, para que essa crise seja superada o mais rápido possível. Outra obrigação do Estado, estimular e garantir o pleno emprego. O que é o pleno emprego? Todo mundo empregado. Aqui a gente já entra numa coisa que é diametralmente oposta à autorregulação. Na autorregulação, o desemprego é bom. Pelo menos é bom para o empregador, porque isso abaixa o preço do salário. Se o Estado tem que garantir e estimular o pleno emprego, ou seja, que todo mundo tem emprego, então ele não está interessado em baixar salário, ele está interessado em fazer com que todo mundo trabalhe. Fazendo com que todo mundo trabalhe, a tendência é que o salário aumente um pouquinho mais, porque se todo mundo tem emprego, se tem emprego para todo mundo, se tem um patrão que está pagando pouco e tratando mal o funcionário vai falar, não quero trabalhar para você porque eu arrumo um emprego lá na outra empresa. Então as condições de trabalho tendem a ser um pouco melhores, o salário tende a ser um pouco melhor, e isso é bom para a economia, porque se está todo mundo trabalhando, todo mundo tem poder de compra. Se todo mundo tem poder de compra, o mercado consumidor está aquecido, as empresas estão produzindo. Então, o Estado trabalhar para que o emprego seja pleno ajuda a economia e ajuda a sociedade de um modo geral. E o Keynes, e aqui é o ponto mais polêmico, o Keynes ele defende que o Estado tem que controlar os setores estratégicos, como na época dele, início do século XX, telecomunicações e petróleo. Então, para ele, os setores estratégicos da economia têm que ser estatais, não podem ser da iniciativa privada, porque a iniciativa privada vai agir conforme as leis do mercado e buscando lucro. E para o Keynes, os setores estratégicos eles não podem ficar dependendo da boa vontade da iniciativa privada. Mas esse é um ponto polêmico, porque nos últimos anos, mesmo esses setores têm sido privatizados. Então, né, nas últimas décadas, a gente tem uma volta do pensamento mais liberal, né, do pensamento liberal mais clássico, ou de um novo pensamento liberal, de uma nova forma de liberalismo, que alguns chamam de neoliberalismo.
Então a gente tem no Brasil, por exemplo, no final do século XX, as telecomunicações foram privatizadas, né? O sistema de telefonia foi privatizado. O petróleo no Brasil não foi privatizado, mas em outros países as empresas que extraem petróleo são privadas. No Brasil a gente tem a Petrobras, o Estado ainda participa, em parceria com empresas privadas, mas o Estado tem que participar. A empresa estatal brasileira, a Petrobras, tem que participar da extração de petróleo. Então esse é um ponto polêmico hoje em dia. Um pensamento mais keynesiano vai falar, olha, os setores estratégicos da economia o Estado tem que controlar. E às vezes o que é estratégico muda de um país para o outro. Mas enfim, esse é um ponto bem polêmico e sempre que a gente ouve falar em privatizações no Brasil, normalmente as pessoas acham que quem é a favor do capitalismo é a favor de privatização, quem é socialista é contra a privatização. Às vezes a pessoa defende o capitalismo, mas é um capitalismo keynesiano. E no capitalismo keynesiano, alguns setores não podem ser privatizados. Então, às vezes, você pode ser defensor do capitalismo e ser contra a privatização de algumas empresas estatais. Enfim, então é um ponto polêmico, mas o pensamento keynesiano vai por esse caminho. Na área social, o Estado ele tem que promover políticas públicas para garantir o acesso universal aos direitos sociais. Então, toda essa questão econômica é para ajudar as pessoas a terem acesso à saúde, educação, segurança, moradia. Então, do ponto de vista social, o Estado também tem que interferir para garantir que as pessoas tenham o mínimo necessário para sobreviver. Não é só o econômico, é também o social. E na área administrativa, o Estado tem que controlar e tem que controlar o funcionamento interno da sua gestão através de uma administração pública organizada de forma racional e eficiente. Então a gestão pública tem que ser eficiente. Então o liberalismo, os liberais, eles geralmente vão falar o Estado ele é ineficiente, então tem que diminuir o Estado, diminuir a participação do Estado. O pessoal do keynesianismo vai falar, olha, não necessariamente diminuir, mas fazer funcionar melhor, funcionar de forma eficiente. Os processos não podem ser tão demorados, os serviços não podem ser de má qualidade, os processos têm que ser ágeis e os serviços têm que chegar rápido e com qualidade para as pessoas. Mas não necessariamente você vai tirar coisas do Estado e passar para a iniciativa privada. Se você fizer o Estado funcionar melhor, isso já pode resolver o problema. O keynesianismo, digamos, é um capitalismo que convive de boa com o Estado. O liberalismo é um capitalismo que odeia o Estado. E o socialismo não é capitalismo, mas o socialismo ele toma o controle do Estado para acabar com o Estado. Aliás, o comunismo, ele toma o controle do Estado, ditadura do proletariado, para acabar com o Estado. Mas a gente não teve nenhuma experiência histórica de país comunista que conseguiu acabar com o Estado. Todos os países comunistas mantiveram o Estado durante muito tempo, como é o caso da China, por exemplo. Não está nem perto de acabar com o Estado. E aí o que acontece? O keynesianismo, na época da Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial, durante o século XX, ele teve um uso ideológico muito interessante, porque de um lado você tinha, na ordem bipolar, os Estados Unidos representando o capitalismo, do outro lado você tinha a União Soviética representando o socialismo. E muita gente olhava para os Estados Unidos capitalista, e eu já disse para vocês que os Estados Unidos eram um país, e ainda são, o país mais liberal do mundo, são o maior exemplo de liberalismo. Muita gente olhava para os Estados Unidos e falava, olha, isso aí não está dando muito certo não, esse liberalismo aí. Talvez o comunismo seja um caminho legal. E principalmente a crise de 29 pegou muito mal para o liberalismo econômico, porque todos os países que eram liberais, quanto mais liberal, mais profunda foi a crise. E a União Soviética, que era socialista, não sofreu nada. E aí muita gente falou assim, olha, o socialismo é imune a crises. Não é imune a crises. Depois a gente percebeu que não. A União Soviética passou por crises. Mas naquele momento dava a impressão que era. O socialismo é imune a crises. E aí muita gente que era contra o socialismo, contra o comunismo soviético, e estava insatisfeita com o liberalismo, começou a adotar o keynesianismo. Então o keynesianismo ele foi uma ideia importante
para impedir que algumas pessoas migrassem para o pensamento socialista, passassem a defender o socialismo. Porque o keynesianismo chegava para as pessoas e falava, não, peraí, não vira socialista. Ainda dá para ser capitalista de um jeito menos agressivo. Ainda dá para ser capitalismo com os ajustes. Pera, não joga o capitalismo fora. Vamos dar uma ajeitada aqui, dar uma limpada, dar uma ajustada aqui, apertar uns parafusos, dá para ser capitalista. Isso foi importante, como eu disse, na Europa o keynesianismo foi muito importante. Não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia de bem-estar social na Europa, que prevalece ainda hoje de certa forma, apesar de ser muito atacada na Europa hoje em dia, ela foi importante ao longo do século XX nos países capitalistas para conter o avanço do socialismo. Porque países como Inglaterra, França, Itália, a Alemanha Ocidental, que era o lado capitalismo da Alemanha ali durante a Guerra Fria, nesses países tinha-se uma ideia de continuamos sendo capitalistas, mas a gente tem que ter um capitalismo que garanta que as pessoas mais vulneráveis da sociedade tenham acesso às mínimas condições de sobrevivência. Então a gente tem que ter uma educação de qualidade para todos, a gente tem que ter uma saúde de qualidade para todos, a gente tem que ter segurança, as pessoas têm que ter emprego, as pessoas têm que ter renda, as pessoas têm que ter moradia. Então esses países, por exemplo, a França é um dos principais exemplos, a França conseguiu garantir minimamente para praticamente toda a sua população o mínimo necessário para sobreviver, mesmo sendo capitalista. Porque os socialistas diziam, olha, o capitalismo dá muito para alguns e nada para outros. França, Inglaterra e outros países da Europa eram o exemplo de que, calma, com ajustes dá para você ter um capitalismo que forneça o mínimo necessário para todo mundo. Outros vão enriquecer mais, mas alguns ali, a base da sociedade, vai ter o mínimo necessário para sobreviver. Por isso que o socialismo, ou o comunismo mais especificamente, não cresceu tanto em alguns países europeus, não se fortaleceu tanto, graças a essa ideia de ter um capitalismo que garanta o mínimo necessário para algumas pessoas. Encerramos esse vídeo nesse tema, falando dos usos ideológicos do keynesianismo. Até a próxima.